A descarbonização é um tema complexo, mas a boa notícia é que o sistema transporte está na vanguarda da solução. E hoje a gente vai conversar mais sobre isso com o nosso diretor Vinícius Ladeira. Está imperdível. Doutor Vinícius, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E eu queria começar entendendo como que o sistema transporte vai contribuir na prática para a transição do transporte brasileiro rumo a um modelo mais sustentável e de baixo carbono. O sistema transporte ele tem a prerrogativa de ser um articulador, né, entre esses assuntos que vão acabar sendo objeto da discussão na COP30. Então, transição energética, infraestrutura resiliente, são vários assuntos que serão levados à COP e o nosso papel institucional é fazer articulação entre o poder público, entre a iniciativa privada, entre os formadores de opinião e os que pensam a política pública, para que a gente consiga tirar do papel algumas ideias e levar isso para o mundo real. O transporte ele tem a sua responsabilidade de discutir esse assunto com seriedade para a gente direcionar e encaminhar algumas soluções práticas para um setor que é muito importante para uma economia de qualquer país. O nosso principal papel é de articulação, né, entre os vários atores que estão envoltos da solução. E a descarbonização, ela é uma pauta global, mas o Brasil ele tem realidades regionais que são muito distintas, né? Então, como é possível alinhar a transição energética levando em conta todas essas diferenças? A gente pode dizer que o Brasil está muito bem posicionado com relação a alguns assuntos energéticos, né? E como é um país de dimensões continentais, acho que todo mundo fala muito isso, é um país muito grande. A gente precisa respeitar o regionalismo de cada região e soluções diferentes acabam acontecendo, acabam surgindo. Então, existem algumas possibilidades de combustíveis alternativos, por exemplo, respeitando a regionalidade. Não dá para ter a mesma solução que é aplicada num contexto urbano em uma rodovia que é uma rodovia que as pessoas percorrem longas distâncias. Também não dá para pensar numa mesma solução num ambiente que é mais urbanizado em comparação com o ambiente amazônico, com uma realidade que é um pouco distinta do sul e sudeste. Então, a gente entende isso, respeita muito isso e tenta achar soluções adequadas para cada região do Brasil. Sim, embora seja fundamental para a nossa economia, muitas vezes o setor do transporte é visto como um dos vilões da emissão de carbono, né? Então, como mudar essa percepção e mostrar que ele também faz parte da solução? O setor de transporte, ele necessariamente faz parte dessa solução, né? A gente, como sistema transporte, a gente nunca se furtou em discutir o assunto. É um assunto muito caro para o sistema transporte já há muitos anos. Então, para se ter um exemplo, a gente tem um programa ambiental aqui que já tem mais de 18 anos, que é um programa ambiental do transporte que tenta levar conhecimento, disseminar algumas informações importantes para o empresariado, né, para quem opera o setor em si. E a gente se engajou em outras iniciativas que também nós julgamos importantes para que tenha uma clareza de quais são os próximos passos. Como é que a gente entende a construção da política pública nos próximos passos? Então, um outro exemplo também é uma associação que a gente fez com a Coalizão da Descarbonização. Muitas empresas se juntaram ao redor desse tema para que a gente conseguisse chegar na COP de uma forma mais organizada. Então, isso foi feito, é um trabalho importante que deve ser ressaltado, de ter um horizonte até 2050. Então, até 2050, muita coisa precisa acontecer para que a gente chegue o mais bem posicionado possível nesse contexto, né, de 2050, o transporte emitir o mínimo possível, e é um setor que leva isso muito a sério. Então, a gente entende que não tem como fazer uma transição sem falar no setor transportador. Outros setores também se engajam nessa discussão, né, o setor industrial é um setor importante, mas todos os setores acabam, de alguma forma, passando pelo setor de transporte. Então, a eficiência de uma nação, digamos assim, ela necessariamente passa
pela eficiência do setor de transportes. O transporte é tudo, se a gente for parar para pensar, né? O transporte move tudo, né? Move tudo, verdade. Move o Brasil. Agora, Vinícius, eu queria saber, na sua visão, quais são as tecnologias ou as fontes de energia que devem liderar esse processo de descarbonização no Brasil nos próximos anos? O assunto de transição energética não é um assunto novo. A gente discute isso há muitos anos. E um exemplo claro é o próprio programa do Proálcool, aqui no Brasil, que é um programa muito bem sucedido, da década de 80. Então é um assunto que não é um assunto novo, mas de tempos em tempos surgem novas variáveis, novos combustíveis que são promissores. E aqui no sistema transporte a gente entende que não tem um combustível que é o queridinho, não tem uma bala de prata, não tem uma única solução para um problema que é complexo. Normalmente, problemas complexos, eles também têm soluções complexas. Então, a gente entende que não existe um único combustível, mas algumas indicações podem direcionar nosso olhar para combustíveis, por exemplo, que sejam com menor adaptação. Então, hoje existe uma frota circulante de motores que são a diesel, por exemplo, e um combustível que exige menos adaptação daqueles motores que já existem, talvez seja um combustível mais promissor para larga escala. Estou falando, por exemplo, do diesel verde, que é um diesel que tem origem não fóssil, né? É um combustível que é dito biocombustível e que tem sim um olhar especial do sistema transporte que a gente acredita que pode ser um novo combustível. Quando a gente fala de áreas urbanas, de caminhões de entrega urbana, transporte de passageiro mais urbano, mais localizado, digamos assim, talvez um caminho para a eletrificação seja uma possível um direcionamento, né? um possível caminhar nessa direção, mas que isso também muda muito o modelo de negócio das transportadoras, né? das empresas que fazem o transporte de passageiro e de cargas. Então, algumas coisas precisam ser pensadas com muito carinho, muito critério, para que a gente consiga ser uma oferta de serviço cada vez mais eficiente e ambientalmente adequada. São vários aspectos de uma logística que é complexa, que envolve empresas, e aqui é justamente onde eu quero chegar na próxima pergunta, é como que o setor empresarial e o setor público, eles podem trabalhar juntos para acelerar a adoção dessas práticas mais sustentáveis no transporte, práticas essas as quais você falou agora há pouco. O poder público ele é um formador da política pública. Só que a política pública ela não pode ser dissociada da realidade. Então aí entra uma articulação importante de ser feita entre quem está formulando as próximas soluções, né, os caminhos em que uma sociedade deve seguir, mas com o pé muito na realidade, em como é que as coisas funcionam na vida real, né? E aí eu acho que é uma dobradinha importante de acontecer entre a iniciativa privada e o poder público, para que a gente consiga desenhar novos passos que sejam plausíveis, né, que sejam factíveis, e não simplesmente desenhar uma lei morta que a gente sabe que aquilo ali é muito difícil de atingir na vida real, e não é esse o objetivo, né? O objetivo é dar passos firmes na direção que já está clara, que é uma direção de descarbonização, mas passos que sejam possíveis, assim, com o menor impacto financeiro, o menor impacto na sociedade em si, mas que a gente consiga cada vez mais ofertar serviços, né, de transporte de qualidade e, de novo, ambientalmente adequados. Então, eu acho que é uma dobradinha importante de acontecer, e o sistema transporte trabalha exatamente nessa conexão entre os agentes, né? A gente conversa com os três poderes, né? O legislador em si, o executivo que formula essas políticas, e também um empresário que diz, olha, eu já tenho iniciativas nessa linha e eu acho que é perfeitamente possível a gente ampliar esse tipo de iniciativa que tem um potencial grande na minha região, enfim. A gente leva isso ao conhecimento do formulador de política pública. Esse é um trabalho de formiguinha que tem um resultado gigante, que vocês já trabalham nisso há muitos anos e vão contribuir bastante para a COP esse ano, né? E então eu queria que você apresentasse para a gente qual que vai ser o papel da Estação do Desenvolvimento dentro da COP30. A Estação do Desenvolvimento surgiu como um projeto de um posicionamento firme do setor transportador. O nome Estação do Desenvolvimento foi pensado
para que a gente discutisse não só com o setor transportador em si, mas com o ecossistema que gira ao redor do setor transportador. O que eu quero dizer com isso? Indústrias que fornecem equipamentos para o setor, nós somos consumidores tanto de combustível quanto de equipamentos. Então, essa discussão precisa necessariamente ser levada com um ambiente mais amplo, né? E daí surgiu a ideia de fazer a Estação do Desenvolvimento na COP, que é um momento político importante, né? A gente está recebendo a COP no Brasil. A COP30 tem sido considerada a COP das COPs, né? Nos últimos anos, as COPs foram realizadas em países que têm uma base de combustíveis muito voltada para o combustível fóssil. E o Brasil, como eu disse anteriormente, é um país que é muito bem posicionado com relação à geração de energia. Então é uma COP que os olhares do mundo vão estar mais atentos aos próximos passos, como é que a humanidade deve caminhar com os próximos passos. E tem sido falado que é uma COP também de implementação. Então muito se negociou, muito se discutiu e agora espera-se passos mais definitivos na implementação das coisas. E a gente julgou importante ter um espaço do sistema transporte nesse contexto político importante, que é a Estação do Desenvolvimento. Não é um side event, como em geral nas COPs acontece. Então, se está acontecendo a agenda de COP, a agenda organizada pela ONU, costuma acontecer um evento fora daquela zona azul e zona verde. Não é um side event, é um evento que vai acontecer durante todos os dias da COP, com o condão de trazer as discussões que acontecem no ambiente formal de COP, mas com uma profundidade ainda maior, com mais tempo de discutir, com um momento mais profundo das discussões técnicas. E a gente também tem a intenção de trazer a questão cultural também. A sociedade de Belém, a sociedade brasileira, ela está sendo convidada para participar da Estação do Desenvolvimento também, com atrações culturais, para que a gente mostre o Brasil da melhor forma possível para o mundo. E isso vai acontecer na Estação do Desenvolvimento de uma forma bem clara, bem efetiva. Nossa intenção não é ter nenhum conflito de agendas com a COP, né, em si, com a programação oficial. Então, o espaço, a Estação do Desenvolvimento começa a funcionar do meio da tarde para o fim do dia, que é um momento em que as pessoas já estão se deslocando da COP para outras regiões da cidade. Então, o nosso intuito é atrair essa massa crítica, né, para as discussões técnicas ligadas ao setor de transportes. O sistema transporte já participou de outras COPs, né? Você já esteve presente também em outras COPs, e eu queria entender quais são as conquistas, os feitos do sistema transporte dentro desses ambientes, dentro da COP, e o que é esperado para esse evento, para a COP30 em especial? Sim, a gente já esteve em outros momentos de COP, desde a COP27 o sistema transporte tem uma atuação mais direta, e essa atuação veio crescendo ao longo dos anos, exatamente porque a gente viu que precisávamos estar à mesa discutindo o futuro da atuação do setor. Então, até antes disso, outros setores estavam lá bem posicionados, discutindo, argumentando, e a gente viu a importância de também estarmos sentados para influenciar positivamente essas discussões e saber o que é factível para o setor entregar. Então, nas outras COPs a gente participou de uma forma mais efetiva. A última COP em Baku, o presidente do sistema transporte esteve lá, participou de mesas, participou de debates técnicos também, para levar um posicionamento setorial, né, brasileiro. E aí a gente preparou toda essa caminhada para ter um grande espaço, como eu falei, na Estação do Desenvolvimento no Brasil, em decorrência da realização da COP na nossa casa, né? Então foi uma preparação de alguns anos para que a gente tivesse posicionado, bem posicionado, num contexto importante de debates que precisam acontecer há muitas mãos, como eu disse, para a gente formular a política pública de uma forma equilibrada. Até porque o sistema transporte, ele faz parte da solução. Tô certa? Exatamente. Não tem como a gente falar de um avanço sem o envolvimento de quem de fato está na operação. Então a gente representa todos os modais de transportes,
Obviamente o rodoviário talvez seja o principal, porque na nossa matriz de transporte é o principal modal utilizado, né, para deslocamento de cargas e passageiros, mas todos os outros modais estão representados na representação do sistema transporte. Não foi à toa que a gente escolheu um porto para realizar esse evento em Belém. Então a Estação do Desenvolvimento vai acontecer num porto organizado, né? Hoje tem uma atuação portuária lá. Então nos dias de COP o porto vai se desmobilizar e a gente vai montar a Estação do Desenvolvimento num porto, que eu acho que é muito sugestivo, né? É um dos modais importantes, especialmente para a região amazônica. Então o transporte aquaviário tem uma parcela muito significativa no deslocamento de bens e pessoas naquela região, e a gente acredita que é um ponto importante de ser levado em consideração a multimodalidade. O sistema transporte sempre trabalhou com o condão de equilibrar da melhor forma possível todos os modais de transporte para que a gente tenha um sistema de transportes mais eficiente. Perfeito. E qual o legado que o sistema transporte espera deixar, não só para Belém, mas para o Brasil, um exemplo para o mundo agora, né? Tendo essa COP tão importante acontecendo e com vocês tendo essa representatividade tão importante? A gente espera deixar uma discussão de alto nível com coisas factíveis, com soluções factíveis. Eu acho que esse talvez seja a principal preocupação do próprio presidente da COP, do embaixador André Corrêa do Lago, que em muitas oportunidades públicas deixou isso muito claro, em dizer que a gente precisa caminhar para as implementações. O que de fato dá para fazer, né? E não ficar simplesmente nas discussões teóricas e nada nesse sentido. Então, a gente espera poder, com essa articulação, influenciar que coisas práticas aconteçam, mas não só em Belém, é a partir de Belém, né? Então, toda essa mudança não é uma mudança simples, como eu falei, as soluções elas passam por muitos contextos, muitas coisas precisam acontecer, só que para isso acontecer precisa sempre do primeiro passo. Uma longa caminhada começa sempre com o primeiro passo. Então, a nossa participação na COP de Belém é um passo muito importante, é um posicionamento significativo de um setor que precisa estar engajado na discussão da descarbonização. Perfeito. Tem considerações finais? Agradecer o momento, o espaço para discutir um pouco sobre esse assunto, dizer da nossa animação, da nossa certeza de que tudo vai dar certo em Belém. A cidade está se preparando para receber um evento mundial, apesar de algumas dificuldades logísticas, sempre é o assunto, né? A gente sempre fala da dificuldade logística de Belém. Eu tenho segurança, tenho muita certeza em dizer que as coisas vão se ajeitar e a gente vai conseguir entregar uma COP muito efetiva para o mundo. Então eu estou bem animado, estou bem ansioso para que aconteça tudo de uma forma bem tranquila. Perfeito, muito obrigada pelo seu tempo novamente. Soluções para superar esses obstáculos estão no foco das iniciativas do Sistema Transporte e também farão parte das discussões que vão acontecer na Estação do Desenvolvimento na COP30. Acesse o nosso site e acompanhe as nossas redes sociais para saber mais.